Nós vemos que aqui Saul, ele, diferente de Jó, porque a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, temente ao Senhor, que se afastava do mal. Só que aqui Saul não. Saul, ele estava colhendo uma consequência da desobediência dele. Da desobediência. Então a gente vê aqui que o mal atormentava Saul, né? Diferente do que aconteceu com Jó. E nós vamos ver aqui que Saul falou assim, ó: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. Aqui, na verdade, os servos de Saul pediu para que buscasse um homem que soubesse tocar a harpa. E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-lo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Então nós vemos aqui que Saul pediu para ir buscar Davi. E Jessé prontamente enviou Davi. Davi prontamente foi. Você já ouviu a frase que escolhido ele não tem escolha? Né? Porque por mais às vezes que a gente não quer, porque a gente é ser humano, Deus fala, vai. A gente renuncia à nossa vontade. A gente renuncia o nosso eu para fazer a vontade de Deus, mesmo que nos doa, mesmo que nos causa dor. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Mesmo que às vezes vai nos submeter a uma situação de humilhação. Mas nós escolhemos fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que Davi foi. E assim aconteceu. Davi tocava a sua harpa, aleluias. E o espírito mau batia em retirada de Saul. E nós vamos ver que vai falar que Davi ele era belemita. Davi, o que é que Davi é belemita? Isso significa que Davi vinha de Belém. E Belém nós sabemos que é a casa do pão. Aleluias. E eu quero te perguntar, aleluias, aonde você está plantado? Aonde? Você está plantado nessa casa do pão? Aonde Deus manda o pão fresquinho para nós? Quando nós precisamos, necessitamos, e também quando nós não precisamos, necessitamos. Como assim, quando nós não precisamos, necessitamos? Porque todas as vezes, todos os dias, nós necessitamos nos alimentar, né? Mas se nós nos alimentarmos adequadamente todos os dias, nós nos alimentamos para quê? Para não ficar doentes. E quantos doentes espirituais tem, porque não estão se alimentando adequadamente. Mas, até mesmo quando nós nos alimentamos adequadamente, certinho da palavra do Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu para nós, que é o verbo vivo que se fez carne, aleluia, acontece das aflições bater na nossa porta, né? E é naquele momento que eu estou dizendo que a gente vai se ver com mais necessidade de alimentar deste pão. Então nós venceremos as aflições. E aqui vai dizer aqui, ó, que Davi era prudente, valente e vigoroso, homem de guerra. Nós sabemos que o Senhor nos alistou para uma batalha, só que a nossa batalha, como Paulo, temos que combater o bom combate. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, homem de guerra. Aleluias. Tem muitas coisas, nunca, né, vamos pôr assim, tem as primeiras batalhas, muitas das vezes a gente vai falhar, a gente vai sofrer um pouquinho mais, né? Até a gente aprender a guerrear da forma certa, até a gente adquirir experiências. E muitas das vezes o Senhor nos coloca na guerra, na prática, para adquirir experiência. Esta guerra não é para te matar, esta guerra é para te dar crescimento, amadurecimento, é para te dar experiência. Aleluias, para vencer outras guerras. Você é mais que vencedor. Seja qual guerra que você está enfrentando, você é mais que vencedor. Prudente em palavras e de gentil presença. Eita, quantas vezes a gente erra, a gente não é prudente em palavras. Quantas vezes eu errei. E erro ainda, e falho ainda, estou em aprendizado ainda, porque a gente precisa ser prudente em palavra. Porque a Bíblia vai dizer que é tempo de se calar e tempo de se falar. E também nós temos que ter sabedoria para falar, porque com a nossa língua a gente pode incendiar, a gente pode matar, né?
Mas tudo isso a gente vai adquirindo com o quê? Com a experiência, que você possa aprender com seus erros e querer adquirir essas experiências. E de gentil presença, oh meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Estamos em aprendizado, mas precisamos aprender. O Senhor vai dizer assim, ó, que tem alguns que já era para ser mestre do tempo de caminhada com Deus, mas não são. Mas que eu e você possamos nos tornar igual o Paulo, quando era menino fazia coisa de menino, mas logo que cheguei assim, ó, me deixei as coisas de menino, que conforme nós fomos crescendo, tendo experiência, vamos deixar as coisas de menino. E nós vamos ver, se a gente continuar nos outros capítulos, acho que a partir do capítulo 18, a gente vê que Deus usou muito Davi, né? Davi, ele venceu o gigante Golias, né? Quem era Golias perto de Davi? Não era, né? Davi não é quem era Davi, ao contrário. Quem era Davi perto de Golias? Davi não era nada, vamos se dizer assim, aos olhos humanos, né? Mas quem estava na vida de Davi? Quem está na minha e quem está na tua vida? Eu não sei qual é o gigante que se levantou, aleluias. Mas agora eu te pergunto, quem é esse gigante perto do Deus que está na minha vida, perto do Deus que está na tua vida? Por mais que esteja te causando dor, aleluia, esse gigante não é nada, não é nada. Se mantenha firme, se mantenha fiel na presença do Senhor, se mantenha adorando a Ele, aleluias, mesmo sem forças às vezes, guarde a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor, não negocie a sua fé, permaneça fiel ao Senhor. E nós vamos ver que Davi, ele venceu Golias. Davi, ele libertou o povo de Deus da opressão dos filisteus. Eles estavam aqui oprimindo, não havia mais força, ânimo no povo de Deus. Mas Deus levantou Davi para dar a vitória. E Deus quer nos levantar, Deus quer nos usar, porque o mal está oprimindo até mesmo o povo de Deus. E Deus quer nos usar para libertar, para trazer alívio para muitos. Só que sabe qual é o problema? O problema é que quando Deus começa a usar, quando Deus começa a revelar algumas coisas, o homem está tão fora, vamos dizer, da palavra, não estão bem alimentados da palavra, como Jesus, daí começam a falar, né? Começam a falar que é loucura. Igual Jesus. A gente vê lá quando Jesus vai libertar o gadareno. O povo ali expulsou Jesus porque ele libertou um homem, gente. Porque tinha outro interesse, né? Maior. Então é complicado hoje, mas mesmo assim nós devemos permanecer fiéis. A gente vê, hoje mesmo estava meditando também no chamado de Jeremias, né? Quando Deus pede para Jeremias quebrar uma botija. Eu falei, meu Deus, se Deus pedir hoje pra gente quebrar uma botija no meio do povo de Deus, o povo vai dizer o que da gente? E nós vamos ver aqui que Davi vence o Golias. Nós vamos ver aqui da amizade sincera de Jonatas e Davi. Quem é homem de Deus, ele tem amizade sincera. Ele é sincero, ele tem amizade sincera. E nós vamos ver o casamento de Davi, o cântico das mulheres que irrita Saul. E ali vai gerando o quê? Em Saul, os ciúmes. Nós temos que tomar cuidado com ciúmes. A raiz do mal, a gente vê a raiz da ingratidão. E a gente vai ver aqui a raiz dos ciúmes. Nós vamos ver. Saul, ele deixou-se levar por esses três fatos. A raiz do mal, da ingratidão e do ciúmes. A raiz do mal, da desobediência, né? E Saul começa o quê? Perseguir Davi. Davi teve um processo bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. A raiz da ingratidão, dos ciúmes. Mas em tudo isso, Davi não pecou. Davi permaneceu fiel ao Senhor. Davi não ousou tocar em Saul, que nós possamos aprender isso, a entregar as nossas causas nas mãos do Senhor, ainda que nos ferem, ainda que nos caluniem, ainda que nos machuquem, ainda que nos perseguem, que nós possamos entregar a justiça nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus, ele é justo. Nós podemos cometer alguma injustiça se a gente for querer fazer justiça com as nossas próprias mãos.
Porque nós somos falhos. Como eu disse, nós temos o sentimento, temos o temperamento. Então a gente pode cometer alguma injustiça.